Boa noite. Desde o dia 29 de fevereiro, os olhos do Brasil estão voltados para Goiás. A prisão do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, expôs à sociedade um esquema de corrupção que envolve desde um simples soldado e passa por coronéis, delegados da Polícia Civil, Polícia Federal e políticos de renome nacional. São autoridades de diferentes patentes e instituições que, segundo as investigações, estariam recebendo propina para possibilitar o funcionamento de máquinas caça-níqueis em diferentes pontos do estado. A investigação apontou também o envolvimento do bicheiro em esquemas milionários envolvendo uma das principais construtoras do país. Operação Monte Carlo. Causas, efeitos e consequências. É o que você acompanha a partir de agora no Fonte Repórter de hoje. Um homem de sucesso, promotor de justiça, procurador-geral do Estado, secretário da Segurança Pública, senador da República, reeleito em 2010 com quase 4 milhões de votos. Para muitos, uma pessoa de conduta irretocável, paladino da verdade e da honestidade, o nome mais forte do Democratas. Os mais afoitos o apontavam como provável candidato com chances de assumir a presidência da República em 2014. De repente, uma operação da Polícia Federal em 29 de fevereiro deste ano. Interceptações telefônicas indicam ligações perigosas e mostram negócios do senador Demóstenes Torres com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Vou mandar o texto, se você quiser votar, tudo bem, eu vou atrás. Pode mandar brasa aí. Vou fazer o que você quer, mas isso aí pra mim não regulamenta nada. Ligações que deixaram surpresos não só os eleitores, mas também os colegas de Congresso. Eram tratativas de ações que o senador deveria realizar nos 3 poderes, eram também a especulação sobre projetos a serem aprovados aqui no Congresso Nacional que poderiam incidir sobre a questão dos jogos de azar. Divulgadas pela mídia, as ligações entre o senador e o bicheiro provocam euforia em Brasília. Vou fazer o que você quer, mas isso acusações. O clima aqui no Senado, que antes era de torcida para que não fossem verdadeiras as acusações, hoje é de inteira decepção. Defesa. Para enfrentar a ilegalidade do Ministério Público de Goiás, a ilegalidade do juiz de Goiás, em investigar o senador burlando a Constituição por mais de 2 anos. E a aprovação da abertura do processo para a cassação do senador. Por unanimidade, o relatório do senador Humberto Costa foi aprovado. Então está instaurado o processo disciplinar. Sem partido e convocado para depor na CPMI, Demóstenes Torres comparece. É sabatinado por várias horas. Orientado por um dos advogados mais badalados e caros do Brasil, diz que não sabia ser amigo de um contraventor. Eu não tinha a lanterna na popa. Eu não podia adivinhar o que eu sei hoje. O que eu sabia naquele momento era que eu me relacionava com um empresário e que esse empresário também relacionava com 5 governadores de estado, dezenas de parlamentares, municipais, estaduais e federais, dezenas de outros empresários, todas as outras pessoas que foram inquiridas a esse respeito, confirmaram, sim, ele tinha vida social, ele era recebido em todos os lugares. Hoje, com essa lanterna na popa, eu dou conta de ver. Mas naquela ocasião, com a lanterna na proa, quem é que podia saber o que nós sabemos hoje? Reafirmo que tinha amizade com ele, sim. Na segunda convocação, um Demóstenes bem mais acuado se nega a falar.
Eu utilizarei da faculdade prevista na Constituição Federal de permanecer em silêncio. E provoca a ira dos colegas. E bate boca na comissão. Não é o senhor que não tem nada a responder. Sou eu que não tenho nada a perguntar. Okay. Por isso, eu peço ao presidente, peço ao relator para me ausentar dessa sala. O senhor tá calado, eu sei por quê. E a partir de agora, eu vou lhe começar... Eu estou com a palavra, presidente. Eu estou com a palavra, presidente. Poxa, eu estou com a palavra. O senhor tem mais um minuto. Questão de ordem acolhida. Eu quero dizer... Os senhores passaram da conta. Eu vou olhar para Vossa Excelência. Vossa Excelência é metido também a paladina da época. Deselegante, interrompe a minha fala para fazer uma questão de ordem sem começo, meio e fim. Vou lhe chamar agora de ex-futuro senador. Okay. Porque esse seu silêncio, você vai ter 80 votos a favor da sua cassação. Okay. Você é um hipócrita. Você trabalhou contra o país. Você é um demagogo. Apesar das discussões em torno do processo de cassação do senador Demóstenes Torres, a previsão é que o voto entre os parlamentares seja secreto. Para esse analista político, porém, nem mesmo essa artimanha deve salvar o senador goiano. Por um lado, um senador que queira proteger o seu colega Demóstenes Torres poderia individualmente preservá-lo à medida em que não seria conhecido do seu eleitor. Mas, por outro lado, existe também um interesse institucional do Senado em afastar aquele que é alvo de pressões na mídia, aquele que não tem mais qualquer popularidade, aquele que, portanto, desestabiliza a própria rotina do Senado. É muito difícil para o Senado votar uma questão com alguém como Demóstenes ali misturado junto aos parlamentares, porque ele sempre terá aquela lembrança viva de um escândalo, de corrupção, de coisas ruins que associam o Senado à imprensa. Então, o que acontece? Talvez institucionalmente para o Senado, e é esse o cálculo que eu imagino que os senadores vão fazer, é melhor tirar o Demóstenes, trazer o Supremo e voltar a uma certa normalidade em que esse escândalo não fique corporificado na figura de um senador a todo momento ali no parlamento. Se por um milagre Demóstenes Torres escapar da cassação por parte dos colegas, junto à população, a degola já aconteceu. Eu nunca imaginava o Demóstenes com a carinha de santo que ele tinha. Eu já votei nele várias vezes e ele ser um tremendo picareta que nem o Carlinhos Cachoeira. Eu prefiro votar num cachorro se candidatar, mas no Demóstenes eu nunca mais voto. É uma vergonha para nosso Goiás, para nosso país, viu? Cheio de corruptos. O Demóstenes, rapaz, ele nunca mais ganha nada aqui para nós, que ninguém vai votar mais na pessoa que traiu nós, né? Exclusive esse Demóstenes, a gente apresentava que era um dos melhores, mais políticos, mais honestos que tinha, mas ele é o pior. Marcondes também tá no meio, faz parte, todo mundo do grupinho só. Ah, é terrível, né? Esse negócio de corrupção, muitos roubos, né? Ladroagem demais, né? Eu acho que, né, a pessoa que ele é um político, ele tem que agir certo, né? Ele não pode ter sujeira com ele não, né? Eu não acho. Eu acho que se ele foi errado, né? Ele tem que pagar por isso. Eu acho que os políticos são muito corruptos. A verdade é essa. Mas não foi só Demóstenes Torres quem acabou sendo flagrado em ligações suspeitas com Carlinhos Cachoeira. Investigações mostram que, além de policiais civis e militares, delegados da Polícia Federal de Goiás também fazem parte do esquema. A gravação é entre o bicheiro e o delegado Fernando Byron. Além de repassar informações à Cachoeira, o delegado foi filmado no ano passado entrando e saindo do carro do contraventor no setor Marista, em Goiânia. Os investigadores acompanham o delegado. Byron aguarda a chegada de Cachoeira e entra no carro dele. Depois de 40 minutos, os dois retornam ao mesmo lugar. Byron deixa o carro do bicheiro e vai embora sem notar que está sendo monitorado. Outro delegado da Polícia Federal de Goiás, Deuselino de Oliveira, também foi afastado sob suspeita de repassar informações e ser sócio de Cachoeira em uma empresa de segurança. Além de responder a processo criminal, os dois delegados, que estão afastados, podem perder a função. Da Polícia Federal para o Palácio Pedro Ludovico, sede do governo de Goiás. Ligações feitas em um aparelho da Nextel e interceptadas pela polícia mostram telefonemas suspeitos
entre a então chefe de gabinete do governador Marconi Perillo e o grupo ligado ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. Segundo o relatório da Polícia Federal, Eliane Gonçalves Pinheiro conversou e trocou mensagens por telefone com Carlos Cachoeira. Em uma das ligações gravadas com autorização judicial, ela recebe do contraventor informações sobre uma operação policial que seria realizada dias depois contra fraudes na Receita. Na carta de demissão, Eliane diz que foi vítima de um equívoco pela coincidência do nome dela com outra Eliane, que desconhece. O governador Marconi Perillo confirmou que falou pelo menos uma vez por telefone com Carlos Cachoeira. Foi em maio do ano passado, no aniversário do bicheiro. Eu conheço há poucos anos o empresário Carlos Cachoeira. Ele esteve comigo agora no governo uma vez para falar de uma indústria que ele tem na cidade de Anápolis, na área de medicamentos. Depois estive com ele em 3 ocasiões, festas de aniversário ou jantares, onde tratamos apenas de amenidades. Quando me pediram audiência para ele, me pediram para um empresário e industrial no setor de medicamentos. Citado em vários jornais, revistas e com o nome envolvido em especulações referentes à venda da casa onde Carlos Cachoeira foi preso, em um condomínio de alto luxo de Goiânia, Marconi Perillo vai até o Congresso Nacional mesmo antes de ser convocado e garante que tem muito o que esclarecer. Marconi Perillo, acusado de envolvimento com o bicheiro, apareceu de surpresa. Se apresentou para depor. Foi uma estratégia do PSDB para trazer para a comissão os outros governadores que mantêm contratos com a Delta. Eu vim aqui me colocar à disposição, queria depor hoje. Denúncias de corrupção e favorecimentos que respingam também no governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, que, assim como Marconi, também se mostra disposto a falar. Vou aproveitar para esclarecer completamente esses fatos, mostrar que o crime não entrou no Distrito Federal, que o governo do Distrito Federal foi rigoroso com os criminosos daqui e de Goiás. O depoimento de Marconi está marcado para a próxima terça-feira. O de Agnello para o dia seguinte. Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, um goiano da cidade de Anápolis, filho do dono de uma simples banca de jogo do bicho. Para alguns, uma pessoa com a inteligência acima da média. Para outros, um gênio do mal. Independente do adjetivo, um homem que, apesar de declarar para o imposto de renda que tem vida média, esbanja dinheiro. Em um ano, ele chegou a gastar quase R$1 milhão somente com cartões de créditos. O império de máquinas caça-níqueis e a associação com empreiteiros e políticos transformaram Carlinhos Cachoeira num homem muito rico. Só em 2008, o gasto com cartão de crédito chegou a quase R$600 mil. Mas, para a Receita, o bicheiro declarou pouco mais de 20 mil. A investigação aponta que o contraventor era sócio de uma empresa na Coreia do Norte e usava o negócio para lavar dinheiro. Entre 2009 e 2010, ele recebeu cerca de R$7 milhões em empréstimos. Para despistar a fiscalização, Cachoeira transferia o dinheiro para a ex-mulher e o cunhado. Nos surpreende o fato de que a Receita não tenha tomado providências mais céleres a ilícitos praticados na declaração de renda do senhor Cachoeira todos os anos. Acusado de vários crimes, Carlos Cachoeira, que está preso desde 29 de fevereiro, é convocado para depor na CPI. Junto com o advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Basto, ele é levado à presença dos parlamentares. Mas, como já havia anunciado, o contraventor prefere o silêncio. Constitucionalmente, eu fui advertido pelos advogados para mim não dizer nada e não falarei nada aqui. Somente depois da audiência que nós vamos ter no juiz, que se porventura achar que eu deva contribuir, pode me chamar que eu virei para falar. Silêncio também no depoimento do acusado de ser o braço direito de Carlos Cachoeira, ex-vereador em Goiânia, Vladimir Garcês,
também preso em 29 de fevereiro, usa um antigo direito constitucional. Eu estou aumentando o meu direito constitucional de permanecer em silêncio a partir de agora. No mesmo dia, outros 2 acusados de realizar grampos telefônicos para o contraventor, Jairo Martins e Dalberto Matias, o Dadá, também se calam. De permanecer em silêncio, não respondendo a nenhuma das indagações. Ligações com policiais, governadores, senadores e também com uma das maiores empreiteiras do Brasil. Responsável por obras em praticamente todos os estados e capitais brasileiras, a Delta também passa a ser investigada e anuncia a paralisação das obras para a Copa na cidade do Rio de Janeiro. Com dificuldades para conseguir financiamento bancário, a construtora suspendeu os aportes ao projeto Maracanã 2014. Esta semana, a empresa não repassou mais de 6 milhões de reais ao consórcio. Esse dinheiro seria usado para o pagamento de fornecedores e despesas operacionais. A obra está orçada em 859 milhões de reais. É a primeira suspensão de trabalhos que a construtora faz desde que começaram a aparecer denúncias de envolvimento com o esquema de corrupção do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Com a saída da Delta do consórcio, a entrega do estádio, prevista para fevereiro de 2013, pode atrasar. A crise na Delta provoca nova confusão na CPMI. Acusações da oposição. Quando fala da Delta Nacional, quando fala do seu Agnello Queiroz, o relator é a Tchutchuca. Quando fala do Marconi Perillo, ele vira o Tigrão. Então nós queremos esse relator macho que enfrenta tudo para todos envolvidos. E defesa da situação. Na sessão aberta, quando tem rádio, televisão e jornal, há sempre alguns que trabalham para sair na mídia e não para investigar. O esquema criminoso tem mais lucro através da Delta do que da própria jogatina de qual o esquema criminoso faz parte. Envolvimento de policiais, autoridades e políticos com contraventores. Afinal de contas, que reflexos isso pode trazer à população? No próximo bloco, no Fonte Repórter. Depois da tempestade, a bonança. Será que após mais esse escândalo, o brasileiro pode realmente esperar melhoras no quadro político do país? Um professor da Universidade Federal de Goiás, especialista em ciências políticas, analisa o atual quadro e garante que, apesar dos prejuízos, principalmente morais, teremos, em um futuro próximo, o que comemorar. O momento no que se refere ao conteúdo, ou seja, o aparecimento de escândalos de corrupção, de improbidade administrativa, de imoralidade no trato da coisa pública, é ruim por esse aspecto. Nós sabemos, então, que há representantes eleitos pela coletividade que não cumprem o seu mandato como esperado pelo eleitor. Por outro lado, esse momento pode ter um potencial muito democratizante. À medida em que, quando esses grandes escândalos emergem, as pessoas ficam, por um lado, indignadas, mas, por outro lado, muito mais atentas à política, ao governo, às coisas do parlamento. Então, nas padarias, nas praças, nas famílias, as pessoas passam a falar mais sobre política, saem de um quadro de apatia e se interessam e se informam um pouco mais sobre as questões referentes à democracia, ao Estado e até mesmo as eleições que vêm em outubro. Então, é claro que o evento e os episódios são ruins, eles diagnosticam no mínimo crises de governo, mas eles têm um prognóstico muito bom à medida em que suscitam a questão política no espaço público de uma maneira privilegiada. Além de 3 governadores e de um senador, outros políticos, como os deputados federais Carlos Lereia, Sandes Júnior e Jovair Arantes, também tiveram os nomes citados em prováveis ligações com Carlos Cachoeira. O fato, porém, ainda de acordo com o cientista político, não deve prejudicá-los dentro ou fora do Congresso. Em um caso específico, o do senador Demóstenes Torres, ele tem uma imagem que vai ter muita, mas muita dificuldade de reconstrução junto à opinião pública. É verdade que esse é o país em que Fernando Collor voltou e se elegeu ao Senado, esse é o país em que provavelmente Zé Dirceu volta para o parlamento, porque as pesquisas indicam que ele é viável no estado de São Paulo,
Mas, em regra, um escândalo dessa magnitude e que foi tão personalizado sobre a figura do senador, quase o inviabiliza politicamente. Quanto aos demais, parlamentares federais, deputados estaduais, vereadores, associados ao escândalo, certamente perderão porções significativas de sua base eleitoral e terão dificuldade em se viabilizar eleitoralmente. Isso não significa que estejam mortos politicamente. É impossível estabelecer esse tipo de sentença nesse momento, mas vão enfrentar profundas dificuldades para se viabilizarem daqui para frente. Investigações, denúncias, CPI, CPMI. Movimentação política que com certeza promete ter reflexos diretos nas eleições do próximo mês de outubro. Não há a menor dúvida de que, pelo menos aqui em Goiás, e muito especialmente na capital Goiânia, haverá reflexos. Por exemplo, o grupo político ligado ao governador tem dificuldade, neste momento, em viabilizar um nome competitivo para as eleições. Então é claro que o jogo eleitoral vai ser influenciado, a gente não sabe ainda em favor de que lado, mas vai ser fortemente influenciado por esse contexto de CPIs, do Carlos Cachoeira e de todos os escândalos que têm acontecido. Pode provocar uma abstenção maior do que o normal? Eu não acredito. As pesquisas nesse momento dizem que haveria um índice maior de votos nulos, um índice maior de abstenções. Mas a história demonstra, na ciência política, que no momento de votar o eleitor sempre faz uma escolha, sobretudo em um país como o nosso, em que há o voto obrigatório. Então ele vai naquilo que acha menos pior. Por que hoje ele responde que vai votar ou não vai ou que vai votar nulo? Porque todo um segmento, a chamada centro-direita, ligada à base do governador, ainda não apresentou um nome competitivo para as eleições. Então a base eleitoral tradicionalmente vinculada a esse setor, além de uma base que está especialmente indignada com o contexto dos escândalos, ainda não optou por um candidato. Isso não significa que não fará até outubro. Ainda que tímidos, alguns movimentos de estudantes passaram a fazer parte do cotidiano de Goiânia nos últimos meses. Esse tipo de manifestação, segundo o professor, precisa e deve ser considerado. É cedo para tirar consequências sobre qual o impacto disso nas eleições, nos arranjos governativos, no alinhamento dos partidos políticos. É cedo até para compreender precisamente quais são as reivindicações desses estudantes, mesmo porque elas ainda não parecem ser uniformes, mas não há dúvida de que um quadro tradicional de apatia em Goiás, e especialmente na capital Goiânia dos últimos anos, tem sido superado em favor de estudantes nas ruas e de uma agitação da sociedade civil liderada pela juventude, que sem dúvida alguma é uma novidade nos últimos anos em nosso estado. Nas ruas, a descrença com os políticos é geral. E a totalidade dos entrevistados pelo Fonte Repórter não acredita que, ao final, a CPI traga algum tipo de punição para os parlamentares envolvidos no esquema. Meu pai, é demais, né? Você acha que essa CPI vai dar em alguma coisa? Sinceramente, nada. Você acha que essa CPI vai dar em alguma coisa? Pra falar a verdade, eu acho que só vai envolver mais gente ainda. E o final vai ser só roubo mesmo. Toda CPI, no fim das contas, tem um componente político. Não é um tribunal com um juiz concursado, isento, que aprecia uma questão que lhe é submetida, como tampouco é um inquérito policial com uma autoridade querendo investigar fatos. A CPI é uma investigação que se dá no contexto do jogo parlamentar, em que há partidos, oposição, situação, pessoas querendo visibilidade midiática. O presidente e o relator da CPI, além de controlarem as informações, aparecem mais na TV, são mais entrevistados, ganham um certo prestígio e uma aura de autoridade e de moralidade junto ao eleitor. Portanto, o jogo de cena, a tentativa de usar a CPI para se projetar junto ao eleitor é normal e até, digamos, uma característica própria do parlamento e da sua institucionalidade. Então é claro que essa CPMI, como ademais todas as outras, tem uma forte componente política. Limpeza na política é algo que vai acontecer ou é uma utopia? Me parece que é um pouco da natureza do Estado capitalista uma relação complicada com a economia, ou seja, corrupção. Porque o Estado se alimenta do mercado via tributos, os políticos se alimentam do mercado via financiamento de campanha e em algum momento há essas colisões.
Eu me filio àqueles cientistas políticos que com muita tristeza constatam que algum grau de corrupção acaba sendo inevitável nesse modelo de Estado liberal, capitalista em que nós vivemos. É claro que a gente pode aprimorar instituições, tornar as eleições, por exemplo, publicamente financiadas, tornar a prática dos parlamentares mais conhecida e controlada pelos cidadãos, mas, digamos, limpar completamente a política é muito mais um horizonte do que uma realidade. Mais de 3 anos de investigações, 37 mandados de busca e apreensão, 35 prisões, 10 conduções coercitivas e um processo que tem mais de 18 mil páginas em 6 volumes. A Operação Monte Carlo será apenas mais uma entre tantas outras já deflagradas pela Polícia Federal? Ou realmente colocará um ponto final nos jogos de azar e, principalmente, no envolvimento de políticos com contraventores? Uma pergunta que apenas o tempo conseguirá responder. E o Fonte Repórter de hoje fica por aqui e volta no próximo domingo às 10 da noite. Obrigado pela companhia, uma boa semana e até a próxima.